Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou o professor Gidalt aqui, pastor Gidalt, e a pedido do reverendo Aloísio, eu estou trazendo uma pequena contribuição para vocês. Em especial, quero falar de um grande avivalista do século XVIII chamado John Wesley. Ele, no meio daquela situação toda da igreja anglicana na Inglaterra, era uma igreja muito elitista, uma igreja muito conservadora e tradicional, assim, não permitia nem pregar fora do templo, olha só. E naquele contexto muito racionalista também da época, ele busca uma experiência mais profunda com Deus, e aí vem toda a história do avivamento metodista ali, dos wesleyanos, né? Mas aí o Wesley, ele tinha uma preocupação também de dar orientações práticas para a vida dos irmãos e irmãs. Dentre essas orientações, dentre tantos sermões, tem o sermão de número 50, assinalado aqui nas obras de Wesley, né, que eu trago aqui para vocês, e esse sermão fala do uso do dinheiro. Então, partindo desse sermão de Wesley, junto com outros relatos, outras análises, eu quero trazer uma síntese aqui para vocês de 3 conselhos que John Wesley dá para cada cristão, cristã, no uso do dinheiro. Tá bom? Vamos lá. O primeiro conselho: ganha tudo o que puderes. Exatamente. Parece até engraçado, né? Mas o Wesley está mandando ganhar todo o dinheiro que você puder. Ele não tem problema com dinheiro. Ele não tem preconceito de ter dinheiro, sabe, na mão. Confesso para vocês que eu já tive. Aquela ideia de o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, ele concentra não no dinheiro, ele concentra exatamente no amor ao dinheiro. Tá certo? Então Wesley não tem problemas com relação a ser uma pessoa ser rica, uma pessoa ter posses. Não. Pelo contrário, ele diz: ganha tudo que você puder. Mas olha que interessante. Ganha tudo que você puder, mas não de qualquer jeito. Ele tem alguns conselhos aqui. Ele fala, ganha tudo que você puder, mas sem prejudicar o nosso corpo. Exato, sem prejudicar o teu corpo. Vou ser bem sucinto. Hoje nós estamos numa vida tão corrida, tão pesada, uma vida tão estressante. E aí existem aqueles que estão tão dedicados no seu trabalho, na busca do dinheiro, do recurso, e essa busca é tão frenética que prejudica o seu próprio corpo, sua própria saúde. Então Wesley já estabelece um princípio ético muito interessante aqui, um conselho que é: você deve ganhar tudo que você puder, mas cuidado com a tua saúde. Não ganhe todo o dinheiro que você puder às custas da tua própria saúde, do teu corpo, porque você é templo do Espírito Santo, porque você deve zelar desse primeiro bem que Deus te deu, que é o teu próprio ser, o teu próprio corpo, tá bom? E aí não vamos ser dicotomistas de ver a alma no corpo, não. O corpo sou eu, né? Nós somos integrais nessa relação com alma, corpo, alma, corpo, espírito, dependendo aí das tendências. Mas interessante isso, proteja o teu corpo, a tua saúde nesse trabalho, nessa busca do dinheiro. Ele também diz assim, você deve ganhar todo o dinheiro que você puder sem ferir a sua alma, sem ferir a tua consciência. Ora, nós temos algo na nossa consciência quando aprendemos nas Escrituras, quando aprendemos a palavra, nós sabemos que devemos ter uma conduta reta, devemos evitar a mentira, o engano. Então, ele diz, você não pode ganhar dinheiro, só que às custas, prejudicando a tua própria consciência. Não perca a sua alma para poder ganhar dinheiro, para poder ganhar riquezas. É muito interessante isso, essa preocupação. Agora eu quero lembrar que o Erich Fromm, um grande psicanalista da religião, ele fala dessa dificuldade que nós temos hoje de pegar os princípios da palavra de Deus que nós defendemos dentro da igreja e vivermos esses princípios fora da igreja. É um tipo de quase dupla personalidade ou uma esquizofrenia moral.
Na igreja a gente abraça, chora e tal, aquela alegria, aleluia, abraça o irmão. Aí fora da igreja, nos negócios, nós somos vorazes nos negócios. Mesmo que você não esteja indo contra a lei, mas na negociação, em muitos momentos nós prejudicamos, podemos prejudicar as pessoas na negociação. E aí, nesse sentido, o Wesley, ele fala, olha, nós não podemos ir contra a nossa consciência, contra a nossa moral. E ele também fala exatamente disso. Por isso eu não posso prejudicar o negócio do próximo. Nós vivemos num mundo predatório, a competitividade é excludente e predatória. E o Wesley sabe disso, gente. Naquela época era a primeira versão do liberalismo. O Estado, o governo, não ficava metendo o dedo dele nos negócios dos outros, não. Deixava o povo se resolver. Então, era meio o homem lobo do homem naquela época lá. Às vezes, eu acho que hoje também. Mas era muito mais forte. O governo não interferia muito nessa relação de trabalho, nas relações de negócios. Havia algumas normas ali de respeitar o patrimônio do outro. Mas a negociação era muito para derrubar o outro concorrente, o lojista que é concorrente. E aí o Wesley ele fala, olha, ganha todo o dinheiro que você puder, mas não fica botando os teus esforços, não ganha dinheiro prejudicando o negócio do outro. Não. Peça a Deus sabedoria, faça boa gestão do seu negócio, do seu trabalho, do seu emprego, dos seus recursos, mas sem ficar focado em prejudicar o outro. Tá bom? E também ele fala que nós não podemos prejudicar o corpo do próximo. Não podemos prejudicar o outro, o próximo, enquanto corpo. Isso é muito interessante, por quê? Porque ele estava lutando contra a escravidão naquela época. E aí o Wesley entra nesse ponto, no combate à escravidão, naquele momento, e que hoje o combate à escravidão também está presente. Existe trabalho escravo hoje no Brasil, tá? Não é de agora, é de muito tempo, mas existe ainda trabalho escravo e existe o trabalho análogo à escravidão e também existe o trabalho precarizado. Você paga, mas a pessoa ela é precarizada no seu trabalho. Você paga o mínimo que você puder, mesmo podendo pagar um pouquinho melhor, mas a opção de muitos é pagar o mínimo que puder. Só paga aquilo que o governo obriga e olhe lá, muitas vezes sai fora de todas as condições estabelecidas, foge dos direitos já conquistados pelos trabalhadores. Então tem muita coisa aí envolvida que não é uma questão ideológica, política, não. Não. É uma questão de fé, é uma questão de doutrina. Eu não posso ganhar o meu dinheiro prejudicando o corpo do outro. Tá certo? E por fim tem uma outra questão, é que o Wesley ele até fala do cuidado com os animais. Ele inclusive ele dá um conselho para que as pessoas, naquela época usava muito cavalo, que as pessoas cuidassem bem do seu cavalo, do seu animal. Você não pode querer ganhar dinheiro também estrupiando o animal. E aí vem toda uma concepção do respeito ao meio ambiente, do respeito à natureza, do respeito aos seres vivos. É claro que nós, na cadeia alimentar, né, o ser humano se alimenta de animais, se alimenta de hortaliças, se alimenta, né, de legumes e tudo mais. Então, mas mesmo nessa relação, é uma relação respeitosa, porque nós estamos fazendo isso para a nossa própria alimentação, para a nossa própria subsistência. Outra coisa é eu desrespeitar afrontosamente os animais, a natureza, porque eu quero lucrar e não parar de lucrar. E aí a gente traz um pouquinho desse debate sobre uma economia sustentável. Nós precisamos sim ter um limite ético para o lucro. Limite ético para o lucro, se esse lucro prejudica a natureza de tal modo que as próximas gerações não poderão usufruir dos recursos naturais, porque nós agora fomos irresponsáveis com esses recursos naturais. Tá bom? Então, esse é o principal ponto, que é esse limite ético que o Wesley estabelece, esses limites para o ganho do dinheiro. Mas em momento algum ele é contra ganhar dinheiro. Pelo contrário, ele diz, ganha tudo o que você puder. E depois ele fala, guarda tudo o que você puder. Guarda. Naquele momento, John Wesley ele está defendendo que o cristão ele não pode ser ostentador de riquezas. Ele não pode, eu estou com dinheiro sobrando, então eu vou comprar tudo que eu puder porque eu quero. Não. Ele não fala de ostentação, ele não fala de luxo. Isso significa que
a visibilidade da graça de Deus não está no dinheiro que você tem. Você não vai poder medir a fé de alguém pela ostentação da riqueza dela, pela ostentação do carro luxuoso dela. E isso está muito confuso hoje em dia, porque nós temos vários evangelhos da prosperidade aí, estranhos, que não são bíblicos, não é uma prosperidade bíblica. Não, é uma prosperidade do mundo consumista, do mundo capitalista de hoje. E aí o Wesley fala, olha, você tem que ganhar tudo que você puder e tem que guardar tudo que você puder. Não precisa comprar 50 sapatos se você precisa de 3, se você precisa de 2 sapatos. Não precisa comprar 10 rasteirinhas se você já com 3, 4 rasteirinhas já consegue suprir a sua necessidade. Tá bom? Então, assim, tem que segurar mesmo. E é uma tradição protestante clássica essa, não do protestante, do evangélico atual, mas o protestante clássico é aquele mão de vaca, né? Ele é muquiraninha, no bom sentido de que ele não gasta à toa. Ele não pode sair gastando, ele tem que se controlar para fazer uma boa gestão dos seus recursos. E mas para que eu vou guardar esse dinheiro todo? Wesley, ele estava sempre muito preocupado, porque ele fala assim, se eu começar a gastar muito com luxo, eu vou ter menos dinheiro para ajudar o próximo. se eu guardar menos dinheiro, se eu começar a gastar com aquilo que eu nem preciso, de verdade, eu não preciso, eu vou ter menos dinheiro para poder ajudar as pessoas. E aí é que vem o terceiro princípio, dá tudo que puderes. Dá tudo que puderes. Se você pode doar, se você pode ajudar alguém, se você pode abençoar alguém, se você pode, inclusive, contribuir na obra missionária com seus dízimos, com suas ofertas, e ainda ajudar um parente, ajudar um amigo, ajudar uma pessoa necessitada, faça isso. Faça isso. Wesley não estava preocupado em guardar riquezas para a hora da sua morte. Ele estava preocupado em ganhar dinheiro, ele ganhava um dinheiro bom com as suas publicações. Depois de um tempo ele começou a ganhar melhor, mas ele não mudou o seu estilo de vida. Ele manteve um estilo de vida digno, mas na simplicidade, sem ficar ostentando muito, porque o dinheiro que ele sobrava, ele podia ajudar as pessoas mais carentes, e isso era muito importante, ajudar a obra missionária. Ok? E aí, nós terminamos aqui com essa breve explicação. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, que você continue entendendo a maneira sadia, a maneira liberta de lidar com o dinheiro. Podemos ganhar muito dinheiro, mas não podemos ser escravos do dinheiro, cativos do dinheiro, e nem cativos dessa mentalidade consumista, dessa sociedade que avalia as pessoas pelo carro luxuoso que elas têm. Né? A pessoa tem que ter essa autonomia do seu espírito na relação com o dinheiro, para que ela não se torne cativa desse Deus mamon, né? Desse Deus da riqueza. Não, vamos usar o dinheiro conforme a sabedoria que Deus nos dá. Um abraço, Deus abençoe.